Bom dia a todos. Agradeço os senhores conselheiros e conselheiras pelo convite à Intercom para que pudéssemos falar aqui a respeito do processo de imigração e suponho que muitos de vocês possam até mesmo ter se lembrado da Intercom em função de uma nota que nosso grupo de pesquisadores divulgou em defesa do processo de imigração e chamando a atenção para o fato de que algumas emissoras públicas não estavam integrando este processo. A minha intenção é falar sobre esse aspecto, mas eu acredito que a discussão é um pouco mais ampla e, portanto, eu proponho uma abordagem social desse processo. E acho que é importante que nós possamos ter em mente que, no início, o rádio foi AM. E ele surge no século XX, na frequência AM, em ondas médias, com uma missão que acabou se tornando, em parte, um pouco do que o Antonic colocou, da sua importância social de uma programação que acabou mudando mentalidades provincianas. O fato de que o rádio, naquele momento, ligou vilas, cidades, antes isoladas ao que acontecia ao mundo. Portanto, naquele momento, no início do século XX, havia um isolamento do ponto de vista da velocidade da transmissão da informação. O fato de que esse rádio AM ele criou um vínculo entre as pessoas de uma determinada comunidade, é o que dizia o McLuhan nos anos 60, o rádio fala para a aldeia, portanto, ele fala para o seu entorno, para a sua localidade. O rádio também foi muito importante neste início do século XX para forjar novas formas de pensar na modernidade e trazer para o ambiente da discussão pública aquilo que acontecia no mundo e as ideias que estavam circulando naquele momento. Também foi fundamental para divulgar a cultura popular e a música, sob todas as suas formas. E as rádios tiveram um papel importante para fazer com que essa diversidade musical pudesse ser conhecida e tornada popular. Há também essa missão originária do rádio AM, que foi trazer também uma diversidade das formas de entretenimento, muitas delas ainda até hoje utilizadas pela televisão. Pouca gente reconhece isso, mas ainda há muitos programas na TV que, se você não prestar atenção na imagem e apenas ouvir, você vai ver que ainda é o rádio. Muito daquilo que o rádio faz em termos de velocidade, de presença no local do acontecimento, de transmissão ao vivo, hoje está sendo incorporado pela televisão como algo moderno, entre aspas, como uma grande novidade, quando, na verdade, o rádio sempre fez isso. McLuhan, nos anos 70, chegou a dizer que o rádio foi o pioneiro do tempo real, foi o primeiro a dar a notícia numa velocidade incrível. E, portanto, ele foi importante para criar as bases da cultura audiovisual que nós conhecemos hoje. E, lógico, que ele ajudou a disseminar costumes, ideias políticos e democráticos, mas, ao mesmo tempo, ele também serviu de instrumento político e foi usado politicamente em inúmeros países e governos. Então, ele tanto serviu ao debate para ampliar o conhecimento das pessoas sobre o que acontecia no mundo, mas também, ao mesmo tempo, ele serviu também à promoção da alienação. Isso só mostra que qualquer tecnologia, ela é o que nós fazemos dela. Portanto, ela está inserida num contexto social, numa dinâmica social e pode ser usada de diversas formas. Portanto, nós estamos falando de um único rádio. O rádio tem no dial uma pluralidade de formas de expressão, desde o rádio religioso até a emissora pública. Mas o que é mais interessante, e que isso faz com que as modificações técnicas sejam consideradas fundamentais, é que há um sentido de permanência no rádio, e essas modificações elas estão em defesa desse sentido de permanência do rádio, porque ele envolve o ouvinte numa dimensão emocional e pessoal que os outros meios ainda não conseguiram fazê-lo. Ainda o rádio tem a magia de não ter o rosto que fala. Eu falo para um rosto que eu não conheço e quem me ouve não vê esse rosto. Isso reside uma grande magia do rádio, porque na ausência de rostos eu posso construir o rosto que eu quiser. Muitas pessoas se espantam depois ao conhecerem seu locutor preferido e não imaginar que ele tem aquela aparência. E isso se dá pelo fato de que
na imagem que se forma na mente das pessoas é uma imagem auditiva. E essa imagem auditiva ela tem a aparência daquilo que as pessoas querem. E há um vínculo com a tradição oral que não podemos perder em hipótese nenhuma em relação ao rádio, e essa tradição oral ela colabora para manter esse poder de mobilização que é inerente à natureza do rádio. Portanto, esse poder de mobilização ele ganha força ainda maior por conta desse sentido de pertencimento que o rádio é capaz de provocar num ambiente local. O rádio foi e será sempre local. Portanto, há uma questão importante, é que, embora nós tivéssemos um conjunto de mudanças tecnológicas que propiciaram o crescimento e o avanço dos meios de comunicação, o rádio ainda permanece como um meio resiliente. E essa resiliência, ela está no fato de que ele pode ser bastante adaptável a essas mudanças. Portanto, quando surgiu o FM, muitos pensavam que o AM ia acabar, mas o AM se adaptou à existência do FM na medida em que ele focou no que o Antonique disse, numa comunicação muito mais falada, menos musical e, no entanto, num diálogo muito mais próximo com a audiência. Ele suporta a concorrência das outras mídias, embora as pessoas não acreditem nisso e façam uma pregação muito convincente, às vezes, de que o rádio vai acabar, mas se esquece que, no interior, por essa relação de pertencimento, o rádio ainda é aquele que está mais próximo. E ele está mais próximo num sentido que, às vezes, as pessoas desconhecem, de uma certa invisibilidade. Já participei de várias pesquisas de grupos focais, e nas pesquisas a gente fazia a pergunta, mas aí, você ouve rádio? As pessoas diziam assim, sim, de vez em quando. E outros participantes diziam assim, não, eu não ouço rádio. Na segunda rodada de debate, aquela pessoa que dizia que não ouvia rádio, ele dizia assim, mas espera aí, é aquilo que fica tocando no fundo da sala? Então, esse sentimento de invisibilidade também faz com que as pessoas acreditem que o rádio não exista mais, que ele não tem uma presença no cotidiano. Embora a transmissão permaneça analógica em todo o mundo ainda, seja dominante, e o rádio não tenha se digitalizado, ele ainda é possível estabelecer essa relação de concorrência com as demais mídias, especialmente digitalizadas. Há um termo cunhado pelos pesquisadores norte-americanos de um instituto chamado Edison Media, que eles dizem o seguinte, o rádio é um dial infinito hoje, e é um rádio sem limites. E o que quer dizer com isso? O fato de que você pode estar ouvindo o rádio pela internet, pelos players de MP3, dispositivos móveis, celulares, o próprio satélite, que não temos essa experiência no Brasil, e até mesmo o rádio digital, que também não temos essa experiência. Isso permite com que o rádio esteja em todos os lugares e que amplie até mesmo essa noção de invisibilidade que tem sido construída em torno do rádio em função de uma predominância dos meios visuais. Mas o que eu posso dizer é que, dentro desse novo ambiente, nós estamos vivendo um recomeço do rádio, por incrível que possa parecer. E esse recomeço tem a ver com o fato de que não só nós temos vários tipos de emissoras de rádio, portanto, não só aquelas das frequências tradicionais, AM, FM, emissoras comunitárias, mas as emissoras exclusivas para a internet, rádios que são apenas playlists, diversidade de plataformas, geografias, o fato de que eu também, pelo meu iTunes, por exemplo, eu posso ouvir rádios de qualquer lugar do mundo. Eu tenho também uma diversidade de aparelhos que me permite essa captação deste sinal, mas também eu tenho locais muito diferentes e condições muito diferentes de escuta. Isso faz com que a gente considere que, em parte, essa invisibilidade que o rádio aparenta ter, tem a ver com o fato de que você, diante desta infinidade de possibilidades de escuta, houve uma mudança muito drástica do ponto de vista dos hábitos tradicionais de escuta. E o que a gente tem observado nos estudos é que o ouvinte exige serviços cada vez mais personalizados e interativos, e é para isso que o rádio precisa se preparar. A audiência, ela está mudando, não na forma de escutar, mas na forma como ela consome, entre aspas, este rádio. Porque o rádio, ele é gerador e transmissor de conteúdo, mas a audiência, ela está numa posição não mais passiva como no passado. Ela está numa posição de engajamento. E o engajamento
para quem é de publicidade, já trabalha com esse termo há muito tempo, ele se dá pelo compartilhamento. Então, não adianta mais eu ouvir aquela rádio, eu quero dizer e mostrar para as outras pessoas que eu estou ouvindo aquela emissora. Portanto, eu preciso compartilhar, eu sou parte da distribuição enquanto ouvinte, eu quero fazer comentários sobre aquela rádio, eu quero influenciar outros ouvintes que estão, que gostariam de ouvir as mesmas coisas que eu ouço, porque eu também sou formador de opinião dentro desse processo. Então, essa noção de engajamento modifica muito a forma tradicional de transmissão. Não se trata mais de um rádio transmitido por ondas eletromagnéticas. Portanto, não há também, dentro dessa mudança de comportamento, uma audiência fixa, fiel o tempo inteiro a uma única grade de programação. As pessoas combinam diferentes audiências. Um estudo feito há mais de 15 anos mostrava que muitas pessoas ouviam o noticiário pelo AM, depois passavam para o FM para ouvir música e outro tipo de programação. Então, mais do que isso, a audiência também ela se torna fiel a determinados programas, a determinadas faixas, e não a uma única programação. E, lógico, que a sincronia promovida pela internet, pelas redes sociais, elas estão moldando esses tempos de consumos e as necessidades de cada usuário. Por isso, há uma necessidade que o rádio se torne flexível dentro deste ambiente. E o nosso grupo de rádio entende que a migração do AM para o FM, ele faz parte de mais uma dessas inovações tecnológicas que o rádio viveu durante esse tempo todo, dentro de um processo que é denominado de mediamorfose. O que significa? Que o rádio vai promovendo, vai se modificando, impulsionado pela tecnologia e, evidentemente, buscando se apropriar de traços existentes, né? Quando um novo meio surge, ele se apropria de traços existentes daqueles meios já tradicionais para procurar sua própria identidade e linguagem. Dou sempre o exemplo da questão do jornal. Até há pouco tempo se falava na internet, um jornal da internet, quando, na verdade, o jornal era a figura conhecida para que as pessoas identificassem que aqueles portais estavam divulgando uma notícia parecida com o jornal. E os meios existentes, no caso o rádio, eles passam por uma metamorfose, eles se transformam, se adaptam à nova realidade para ele encontrar e cumprir seu papel. Este processo de migração faz parte desse processo social, que envolve uma convivência com os meios já existentes, uma coexistência, que é uma coexistência também de relacionamento, de compartilhamento, e lógico, dentro de um processo de convergência, onde o rádio também está procurando o seu lugar. Nós fizemos na Universidade de Brasília uma pesquisa que foi realizada pela pesquisadora Camila Curado, em que ela traçou como objetivo entender as estratégias que as emissoras estariam adotando nesse processo de migração do AM para o FM. E ela procurou investigar como as emissoras estavam trabalhando a questão do financiamento, a adaptação da linguagem, a conquista de um público novo ou mais jovem, se as emissoras estavam promovendo mudanças estruturais e gerenciais para se adaptar a essa nova mediamorfose, que estratégias de marketing estavam sendo utilizadas e as perspectivas em relação à transmissão, à digitalização da transmissão. E as emissoras entrevistadas foram essas. Observem que são grandes emissoras, apenas 7 Colinas é uma emissora menor, e a Rádio Nacional AM, que não quis que não optou pelo rádio, pela migração e que não concedeu entrevista à pesquisadora. Foram entrevistados diretores e engenheiros dessas emissoras. O que nós podemos observar dentro desse processo de migração? Que a experiência do rádio com a transmissão simultânea no FM, ela já acontece em boa parte daquelas emissoras citadas. Elas já estão operando, algumas delas, fazendo uma replicação da programação do AM no FM. Então, essa experiência para as grandes emissoras não é uma novidade. E o que essas emissoras estão percebendo? Que quando elas mudaram, houve uma melhoria, evidentemente, da qualidade do som e, consequentemente, um aumento na base da audiência. E que a grande tendência é manter uma audiência fiel à emissora dentro dessa perspectiva de uma qualidade de som. Outra tendência que nós observamos também
é que algumas emissoras estão preocupadas em renovar a plasticidade da rádio, trocar alguns dos seus locutores, para produzir uma sonoridade que seria mais leve e dinâmica, porque esse novo ambiente exige essa adaptação. Novos hábitos de escuta, está bastante claro para os radiodifusores que ouvimos que eles vão ditar as mudanças e os ajustes. Ou seja, isso não é um processo isolado dentro do ambiente de convergência. E parte dessas emissoras grandes, e não estamos falando aqui da grande maioria, como foi bem colocado, as pequenas, já houve um investimento no sentido de trocar equipamentos de produção e melhorar os seus processos de transmissão. A pesquisa mostra que os radiodifusores veem um ambiente de muitos desafios diante desse processo de mudança. A necessidade urgente de reconquistar a audiência perdida, provocada em parte pela perda da qualidade de som. Há uma necessidade de buscar essa audiência perdida, porque ela, de fato, está registrada. Poucas das emissoras que foram entrevistadas disseram, não perdemos audiência. Mas, na verdade, são aquelas emissoras muito tradicionais, como a Rádio Jornal de Pernambuco, como a Rádio Jovem Pan, que disseram que não perceberam esta perda de audiência. Superar o atraso no investimento, e isso é muito válido para as emissoras pequenas do interior, porque as emissoras ficaram muito tempo à espera de uma mudança, algo em torno de 10 anos, com toda a discussão em torno do rádio digital, e elas ficaram paradas sem saber o que fazer. Outro desafio é como investir em programação num ambiente de incertezas econômicas, exatamente nesse momento. Uma outra preocupação é universalizar o acesso a celulares que têm o FM embutido, independente do preço. A depender do preço do celular, ele pode não vir com o FM embutido. É muito interessante popularizar o acesso à banda larga para que você possa utilizar os aplicativos das emissoras de rádio, mas isso implica em consumir o seu tempo disponível de acesso à internet. E é uma estratégia importante. Tudo isso é preciso existir de forma combinada. E disponibilizar no mercado, e aqui está algo que as políticas públicas vão ter que ser construídas em torno disso, no mercado, receptores tradicionais baratos com a faixa estendida. Capitalizar pequenas emissoras para o processo de migração que ficaram sem investir na renovação da programação à espera de uma decisão. Se as grandes demoraram um pouco para investir, as pequenas estão paradas. Emissoras menores, elas poderão ter dificuldade de arcar com os custos da migração, a considerar, inclusive, os valores médios apresentados pelo Antonic. Há uma expectativa aí de que nós vamos ter uma migração de, no máximo, 2 anos para as rádios do interior, principalmente nas cidades onde você não tem dificuldade para conseguir espaço para a nova emissora, e há uma expectativa dos engenheiros entrevistados, e talvez esse prazo possa ser menor, de 5 anos para o espectro estendido. O engenheiro Eduardo Capia apresentou para nós nessa pesquisa, e lógico que esses dados podem estar ultrapassados pelo levantamento apresentado pela Anatel e pelo Ministério, que nós teríamos em torno de 400 emissoras que precisariam de um novo lugar. Só que, nesse momento, ele se aproximou do dado, porque são 377, segundo o Ministério das Comunicações. Mas observem que a grande maioria delas, 162 canais serão necessários em São Paulo. 60 canais no Rio Grande do Sul. Outro estado que poderá demandar é Rio de Janeiro, 23. Portanto, para a radiodifusão, a migração significa uma quebra de barreiras, de uma limitação que já não havia mais como ser sustentada pelo rádio. Uma mudança de patamar, algo novo que havia necessidade de surgir até para o fortalecimento do rádio existente. Muito se discutiu se a migração deveria não ter acontecido à espera do rádio digital. O que, na verdade, o grupo de rádio fez foi uma defesa do rádio AM num ambiente convergente a favor da digitalização. E uma preocupação de que algumas emissoras públicas não fizeram esse pedido. O temor de isolamento dessas emissoras no espaço, no diálogo, porque isso será inevitável diante do processo que foi construído.
foi pedido pelo grupo de rádio uma reabertura de prazo para que essas emissoras pudessem ter tempo para fazer essa migração. E surgiram dúvidas quanto à recepção do FM estendido, uma vez que ainda não existem equipamentos disponíveis tradicionais, receptores tradicionais para a captação do estendido. O que a gente percebeu por parte dos radiodifusores pesquisados? Há um grande desânimo deles em relação ao digital, porque eles entendem que houve uma perda de oportunidade. Houve um avanço da internet, dos dispositivos móveis, de outras formas de interação do rádio com o ambiente convergente, e o rádio digital não chegou lá. Muitos alegam que o sinal pode ter qualidade, mas ele não é robusto em longa distância. E a tecnologia, como muitos disseram, não amadureceu o suficiente, e embora ele possa ter uma qualidade excepcional. Se o rádio digital tivesse sido resolvido do ponto de vista tecnológico, talvez a migração não teria acontecido. Os radiodifusores, pela pesquisa realizada, estariam dispostos a fazer essa migração para o digital. Encerrando, será que o rádio AM no FM vai sobreviver? Muitos perguntam. Porque, na verdade, não é só uma questão de qualidade de som, mas também de conteúdo, de qualidade desse conteúdo, de plástica dessas emissoras. Eu diria que não para a rádio que continua a pensar como há 10 ou 20 anos e que desconfia da potencialidade da internet. Não se trata apenas de colocar o sinal na internet, mas também de se apropriar um pouco daquela linguagem, da forma como a internet se relaciona com as pessoas. Não para o chamado conservadorismo geracional, para quem se sente confortável com a audiência do passado e se recusa a ver uma quebra de paradigma. Sim, o rádio AM no FM vai sobreviver se a emissora souber tirar proveito da convergência, colocando a programação em multiplataformas, mas também entrando dentro desta onda do engajamento de uma rádio que é partilhada, comentada e que o ouvinte esteja mais presente na programação. Sim, para quem renovar a programação e apostar em informação e entretenimento de qualidade e que esteja muito próximo da sua audiência local. Muito obrigada.